Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Sonho Real. Eu sou o Paulo Vitor Bittencourt, vocês já me conhecem aqui. Nós estamos indo agora para o nosso 9º episódio aqui desse grande bate-papo que a gente tem com os construtores, alguns corretores também. E já de antemão, falando que nós estamos entrando aí nos últimos 4 episódios da nossa primeira temporada, tá? Então fique ligadinho aqui, a gente vai ter ainda alguns outros episódios, mas vamos dar uma pausa e vamos voltar para a segunda temporada com mais novidades, no formato talvez diferente, para a gente sempre trazer aqui o melhor para vocês que nos acompanham, que estão buscando aí comprar seu imóvel, que querem saber mais de quem são esses construtores das casas bonitas que estão lá e a gente faz a gestão comercial dessas casas. Hoje a gente vai ter aqui um convidado mais do que especial, um parceiro também de negócios, numa área de atuação um pouco diferente do que a gente já viu aqui nos outros episódios, né? Ali como Araçagi e Altos do Turu. Eu posso dizer, Demson, como eu gosto da polêmica, será se ali é o rei do Maiobão, do Labelle? Eu acho que é que domina aquela região e a gente tem um prazer de estar aqui porque é um grande parceiro de negócio, não é isso, Demson? Com certeza, ele sempre começa com polêmica, viu? Vai se acostumando aí. Mas eu posso dizer que sim, pelo que eu conheço lá na região, posso dizer que a gente não vai usar a palavra rei, mas é uma pessoa ali que tem uma expertise muito boa, né? Uma boa experiência de mercado, né, William? A gente tem já uma liderança lá na área que a gente atua pelo fato de histórico mesmo, de muito tempo já trabalhando lá, casas entregues também, experiência de casas entregues, e o boca a boca, né? Que é uma das coisas que é muito importante pra gente que trabalha com o público, esse boca a boca, a pessoa poder testemunhar de que teve uma experiência conosco que foi boa, né? Sim, sim. E muitas experiências foram feitas ali, né? A gente estava conversando aqui antes de começar sobre a questão do desenvolvimento da região, que o construtor, o empresário acaba ajudando muito nisso, sim, né, William? Mas, William, e aí, como é que você chegou nessa área de construção civil? A Nogueira Empreendimentos. A Nogueira Empreendimentos nasceu como? Pois é, eu fazia, assim, começou há muito tempo atrás, assim, desde novinho eu era muito entusiasmado com essa questão de casa, né? Então eu desenhava planta de casa com uns 12, 13 anos sozinho em casa, né? Eu acho que tem que chegar um pouquinho mais, William. Ou então tu chega mais para perto. Ok. Isso. Então eu desenhava a planta de casa sozinho aos 12, 13 anos. Depois eu fui pro antigo Cefet, né? Fui fazer curso técnico para lá, estagiei 1 ano no setor de engenharia civil. Depois fui para Vale do Rio Doce, né? Perfeito. E aí depois que eu saí da Vale do Rio Doce, eu já estava querendo ser empresário, né? Eu atuei ainda como correspondente bancário ainda de alguns bancos, né? Sim. E depois eu comecei a fazer parceria com amigos para essa área de construção. Até que eu juntei o capital necessário para começar a fazer os primeiros investimentos de compra de terreno, né? Então eu levei mais ou menos 2 anos só comprando terreno. Começou com quantas casas? Uma casa? Eu comecei... Foi uma casa inicialmente. Na verdade, meus primeiros terrenos, eu comprei 3 terrenos de uma vez, mas eu fiz só uma casa, né? Para testar, né? Porque eu pensei... Eu faço uma casa... Vamos ver se dá certo. Vejo que dá certo, né? E aí, quando eu fiz essa casa, aí... O pessoal começou a ver a casa e falou assim, pô, lá na região do Labelle, falou, pô, essa casa é bem diferente daqui do que o pessoal faz, entendeu? Ela tem um estilo de construção bem parecido com Araçagi. É uma das coisas que realmente chama a atenção, né? Muita gente, quando a gente começa a anunciar, nós começamos a anunciar, muita gente questionava, no Araçagi? Exatamente. Porque tem o perfil semelhante, né? Isso, aí o pessoal, não, parece muito com Araçagi. Eu disse, pois é, eu vou construir as casas aqui nesse padrão de lá, mas com preço mais baixo, né? Mais acessível. Então, o que a gente entrega hoje na região que chama atenção é isso. Nós entregamos um imóvel bem mais barato, né? Mas com padrão de Araçagi, que é um padrão que geralmente é um médio alto padrão, né? Isso. Então, você visita uma casa nossa lá. Os clientes, geralmente, quando vão em nossas casas, eles ficam muito entusiasmados pela questão de acabamento, preço, estilo de casa. Já encanta o cliente, Encanta o cliente. Então, é por isso que, assim, hoje nós temos lá alguns outros construtores amigos também que constroem, né? Só que a gente já tem a nossa marca. Quando o cliente bate o olho nas nossas casas, ele já sabe que somos nós que construímos. Porque, de fato, nós temos uma construção diferente. Lá, assim, não querendo fazer um arte muito elevado da empresa, mas, de fato, quando você passa nas ruas que tem uma casa da Nogueira Empreendimento, a pessoa já percebe a diferença, que elas têm um padrão, uma imposição na rua diferenciada. No nosso padrão arquitetônico, que nossa marca que é bem
reconhecido. Né? E William, desde quando? Nós começamos a trabalhar lá desde 2019, né? A gente começou a comprar terreno bem antes, né? Sim. Só que aí eu fui me preparando financeiramente, porque a minha ideia primeiro era ter pelo menos 3 ou 4 terrenos para eu depois não pensar mais em gastar dinheiro com terreno, mas já me concentrar na questão da mão de obra e do próprio material. Que é uma das coisas que o construtor tem que se preocupar muito, ele tem que fazer esse planejamento financeiro, porque uma das piores coisas que existe é você, começar a obra e não conseguir finalizar dentro do prazo, né? Então isso massacra muito ainda muitos construtores, principalmente os iniciantes, né? Que às vezes ele não faz o cálculo, mensura bem isso aí. Então eu investi um dinheiro primeiro nos terrenos. Quando eu comecei a primeira casa foi basicamente assim para testar. Eu digo, vou testar para ver se dá certo. E aí eu finalizei a casa, vendi ela na semana seguinte, né? Então foi muito rápido. Aí quando eu vendi, já tinha vários outros clientes que visitaram essa primeira casa, já me contrataram já nos outros terrenos também. Então aí nós não paramos mais e nós não conseguimos mais construir casa para vender depois. Sim, sempre na planta. Sempre na planta. A gente não consegue mesmo. Os clientes sempre me perguntam se eu tenho casa pronta. Eu falo, eu não tenho, não consigo. Porque a gente constrói poucas casas, porque assim, a gente capricha bem nas casas, a gente faz uma coisa assim com muito amor para o cliente. Até porque eu falo para o cliente assim, que é uma atividade comercial que a gente quer ter lucro, claro, mas a gente pensa muito também no cliente que vai receber aquela casa, entendeu? Então a gente capricha bem. Quem conhece nossas casas sabe que até o nosso acabamento tem uns detalhezinhos que os clientes às vezes observam e comentam, entendeu? Então o pessoal fala muito, assim, principalmente a mulher, né? A mulher que presta muita atenção nos detalhes do dia a dia das mais casas. Detalhista. Só o rodapé que a gente faz embutido, as mulheres gostam demais. Né? Que a gente... Interessante. É interessante. E William, essa questão da região ali no Labelle, do Maiobão, tem algum fator específico, alguma característica que te chamou a atenção? Ou tu visualizou aquilo ali realmente como um grande potencial e resolveu focar só ali naquela região? Lá, quando eu comecei a investir, eu comecei a investir lá devido à localização. Que ali, se tu observar, tem tudo. Sim. É uma das regiões mais completas que tem em São Luís. Se você quiser qualquer banco, lá tem. Você tem shopping, você tem supermercados, você tem feira, você tem... Tudo muito perto ali na avenida principal, né? Tem tudo, farmácia, tudo que você precisa numa moradia ter conveniências. É um local autossuficiente. Né? Autossuficiente. Ele sozinho, ele te entrega tudo. E o que me chamou a atenção foi isso. Na época, o preço dos terrenos lá estava mais baixo do que, por exemplo, Araçagi, até mesmo do que Alto do Turu, que já estava já bem mais avançado, né? E eu falei, não, como eu estou iniciando, eu tenho que começar em um local que me possibilita eu ter spread, né? Que é eu ter aí a possibilidade de errar e eu me recuperar. Porque às vezes o cara está começando, ele quer entrar no Araçagi, por exemplo, Praia Azul, um exemplo. Quer começar logo pelo Praia Azul. É muito arriscado, porque se o cara errar, ele vai investir um capital que ele não pode recuperar rápido e dependendo da capacidade financeira dele, da empresa, ele pode ter muita dificuldade depois para continuar, né? Perfeito. Então eu resolvi começar num local e também que não chamasse tanta atenção, que não tivesse tanta concorrência, né? Eu falei, não, aqui eu não vou ter tanta concorrência, então tem a possibilidade de até eu errar mesmo, né? E eu ir aprendendo. Era a minha primeira casa. E assim foi, só que a minha equipe de construção, apesar de eu ser um cara novo, eu consegui uma equipe de construção que já é muito experiente. E essa equipe hoje é o que está comigo até hoje, desde o início. Consegui manter todos, né? Então o pessoal já tem uma jornada comigo muito longa. Já conhece um padrão, né? Já sabe como é. Está completando 5 anos agora. Pois 2024, a equipe está comigo desde o início. Então eu tenho conseguido manter essa equipe. Foi uma das coisas também que eu sempre falo, amigos meus que são construtores, o pessoal gosta muito de fazer empreitada, né, tudo. Eu sempre falo, eu digo assim, eu comecei empreitado lá com a minha equipe, mas depois que eu percebi que eles eram bons, eu comecei a oferecer coisas a mais para eles, né, para que eu pudesse mantê-los. E isso caracteriza também o sucesso também do negócio. É você fundamental. Conseguir manter uma equipe também de confiança. Para esse setor, a mão de obra exatamente. É extremamente importante. Né? Então eu tenho meu time, que é principal, que é a base. Agora, dependendo da quantidade de casas que nós estamos fazendo ao mesmo tempo, a gente aumenta ou diminui, mas a base continua. A gente chama os reserva ali, mas a base é a mesma. A gente conseguiu manter todo mundo. E é uma equipe, assim, que no geral
todas as pessoas vão lá, e vai outros construtores lá, às vezes faz até proposta para eles saírem, para ir, o pessoal não vai. Isso tem muito Tem nesse muito, mercado, né? É verdade, tem muito mesmo. A gente escuta muito. Muita gente vai na obra e faz proposta para eles não vão. Por quê? Da minha parte, assim, eu sempre sou muito aberto com eles, né? E eles são muito abertos comigo. Uma das coisas que a gente, lá na obra, a gente tem sempre uma DR muito aberta. Eu sou o dono do negócio, mas eu dou muita liberdade para que o meu mestre de obra, ele chegue até mim e converse e diga tudo que está pegando. Se ele está num dia bom, se ele não está num dia bom. Às vezes a pessoa também o funcionário está numa situação no trabalho, está de pressão, mas também está com situação difícil em casa. E às vezes você tem que administrar essas questões também, porque não é só construir, você também acaba cuidando de pessoas também. Né? Então o construtor, ele tem que ter, além do desempenho ali na construção, ele tem que saber lidar com pessoas. Tem que ter a gestão de pessoas, é extremamente importante. Não adianta só gerir o negócio em si, se não gerir as pessoas que estão inseridas nele. Até porque nesse mercado, assim como no nosso, né, tem uma rotatividade muito grande de profissionais. Né? Que então é isso que é impressionante, que o pessoal acha assim comigo. Que, tipo assim, o pessoal vai lá muitos anos, sempre as mesmas pessoas. É um detalhe que chama atenção. Porque a gente, de fato, o maior sucesso que eu considero nos negócios são as pessoas. Eu sempre falo. Você pode comprar material X, material A, B, tudo. Você pode comprar terreno aqui e acolá. Mas é o capricho das pessoas, é a motivação das pessoas que faz a coisa ficar bonita. O capital da empresa, o principal, são as pessoas. Sem elas não tem exatamente. negócio. É como eu estou falando, eu conheço muitos amigos meus que têm capital, mas eles não conseguem manter a equipe. E isso acaba que faz o negócio não andar como deveria, entendeu? Então, no meu caso, o meu maior esforço que eu sempre faço é pelos meus funcionários, né? Pela minha equipe que está comigo. Eu acho que tu tem assim, uma visão mais humana do negócio, né? E isso é muito importante, porque você sabe que você está lidando ali com pessoas que têm seus problemas particulares também. Exatamente. Então, essa gestão é muito importante, né, Paulo? Com certeza, né? A gente tem visto aqui alguns parceiros que têm falado e o sucesso passa muito por isso aí, né? É uma empresa que está crescendo, pessoas, processos bem alinhados, é o caminho realmente que faz. E ter essa parte humana, né? Porque não vê só como ali um trabalho, uma carteira assinada, né? Mas realmente como ser humano, sem dúvida, isso é um dos grandes diferenciais para as empresas que estão aí buscando e crescendo. E você é mais um parceiro que está com a gente e também está nessa caminhada de crescimento, né? E William, e ali pra gente, né, tratar, a gente estava conversando aqui antes, ali na região do Labelle antes fazia financiamento Caixa, né? Isso, no início fazia. Fazia. Hoje em dia, como é que está essa situação? A Caixa ainda financia lá? Como é que tu vê essa questão? A Caixa suspendeu o financiamento lá, né? Faz muito tempo. Nós estamos conversando com algumas pessoas da Caixa para entender exatamente como é que a gente pode trabalhar nesse sentido deles reavaliar a região novamente. Inclusive analisando, a gente se colocando mesmo à disposição deles analisar a nossa documentação, analisar a área e a gente se colocar à disposição para fazer o que for preciso para se enquadrar novamente dentro do padrão Caixa, porque não é que nós não nos enquadremos, nossa construção é dentro do padrão Caixa, só que a Caixa ela simplesmente suspendeu o financiamento na região, né? E é uma coisa que está com a superintendência da Caixa, né? E estamos dependendo de uma análise mais profunda deles em relação a isso, porque meu ponto de vista hoje, como é um loteamento que ele é totalmente regularizado, tem as matrículas tudo no zoneamento da cidade, tudo organizadinho, não tem impedimento nesse aspecto para a Caixa financiar. Não é um impedimento jurídico, né? Não é um impedimento. Tipo. O que acontece lá são questões que são isoladas. Foram questões isoladas. Que fez o banco simplesmente suspender o financiamento. Mas nós temos conversado com o pessoal da Caixa, principalmente o pessoal que trabalha com financiamento diretamente. O pessoal tem trabalhado também nesse sentido de voltar esse financiamento, porque interessa, né? Também é negócio para o banco. O banco quer fazer negócio. William, eu penso o seguinte: todas as áreas têm um desafio que é a questão da união entre as pessoas que estão dentro, inseridos naquela área, os profissionais, os empresários e tudo mais. Isso acontece na nossa área da corretagem, no setor imobiliário, de imobiliária, e acontece também na parte de construção civil. Eu acredito que se os construtores se unissem
para ir buscar, para tentar bater mais nessa questão, nessa tecla junto à superintendência, buscar reuniões. É a história lá da andorinha só não fazer verão. Né? Então, acredito que se houvesse essa união, essa busca para ter mais poder de persuasão, para conversar com a Caixa, isso poderia ajudar bastante, né? Com certeza, até porque assim, o banco ele quer fazer negócio, né? Agora, o que acontece, às vezes eu bato lá na porta do banco, às vezes vai outro, bate separadamente. A gente não tem, assim, um grupo, né, que se junta, vai lá, se queremos tal região, a gente quer ver o enquadramento, como é que a gente pode fazer, a gente ajuda. Não temos também, às vezes, uma conversa também tão direta nesse trâmite também, construtores, Caixa, Prefeitura também. Tem outro caso também que às vezes tem regiões que a Caixa veda por questões estruturais também, né? Mas são coisas que a gente, de alguma forma, a gente vem aprendendo também, né? É um aprendizado que hoje as dificuldades que a gente tem, é provável que a gente consiga resolver essas necessidades e amanhã a gente tenha a Cacif para desenvolver mais ainda, até situações parecidas, já esteja o caminho certo, né? A questão é que todo negócio tem uns desafios e o nosso da construção, nós temos que cuidar tanto da questão da construção como também a questão do financiamento, porque pensar na região que a gente vai construir, porque é muito difícil tu achar um cliente que vai lá e te paga um imóvel à vista. Né? A maioria vai ter que financiar. São vários fatores que têm que ser analisados. Vários fatores. E quando você não tem a Caixa numa região, é uma situação muito ruim para quem constrói, porque a Caixa é o banco da construção. É um banco que tem várias linhas que podem ajudar aquela obra ali a crescer mais rápido. Quando você não tem, você tem que fazer com o capital da empresa. E o capital próprio, às vezes, ele não é tão largo quanto o capital do banco. Né? Então, você tem que medir bem o início de obra, final de obra. E tem que ter uma boa organização financeira também, né? Para você fazer, todas as minhas casas eu faço com capital próprio. Faço várias casas ao mesmo tempo. E espero não sei quantos meses. Para receber. 7, 8 meses. Para você retorno. aguentar essa pancada de você construir várias casas ao mesmo tempo, você só tirando dinheiro para você receber 7, 8 meses depois, não é. O pior é que não é tão 7, fácil. 8 meses depois, durante esse período todo, ninguém quer saber se tu recebeu ou não. Exatamente. Né? Todo mundo tá te cobrando. Você tem que pagar funcionário, você tem que pagar distribuidor de material, você tem que entregar a casa, né? Sim. E então assim, eu comecei com uma casa, depois eu fui aumentando a quantidade. E desde quando eu comecei, a única coisa que eu faço com o capital que a empresa produz é reinvestir nela mesmo. Eu sou uma pessoa muito simples, assim, em termos de costumes, de tudo. Né? Então, eu falo para todas as pessoas. Outro dia, uma pessoa perguntou para mim como é que eu consegui ter tantos terrenos. Né? Eu falei, desde quando eu comecei a minha atividade empresarial no ramo da construção, a única coisa que eu faço é praticamente 70% do dinheiro que eu ganho quando eu vendo um imóvel, eu reinvisto de volta em terreno. Entendeu? Reinvisto porque é a minha matéria-prima, né? Sim, então, como eu acostumei a lidar numa região que eu não tenho a Caixa, então talvez eu criei essa minha organização financeira bem mais arrochada do que em outros lugares que a pessoa tem mais facilidade, né? Legal, mas ao mesmo tempo, essa dificuldade cria oportunidade. Também cria. Porque, naturalmente, muita gente migrou, saiu de lá. Tinha muitos consultores que estavam lá e saíram porque a Caixa saiu. Exatamente. Né? Então, acaba abrindo mais espaço para você comprar oportunidades, por exemplo, como áreas e terrenos na região. Lá o que aconteceu foi isso. Lá tinha muitas pessoas construindo no começo, depois sobrou eu e mais uns 2 por aí. Sim. Assim, bem pouquinho. Acaba que, como o Denis está falando, sobrou as oportunidades nesse momento difícil, né? Então, lá é uma área que é até engraçado, o pessoal vê ali uma área ali no meio de tudo que simplesmente não recebe financiamento Caixa, né? Por outro lado, me gerou sim uma oportunidade, porque eu aprendi a segurar capital para mim buscar as oportunidades. E foi isso que me fez como um dos principais construtores lá da região. Acabou tendo experiência também com outros bancos, né? Agora o desafio é a questão da taxa de juros, que é um pouco mais alta. A Caixa, principalmente para essa linha de público, que é um pouco mais econômico, ela tem uma facilidade com a taxa de juros menor. Então acaba sendo um grande desafio, né? A gente concorre com imóveis que até 350 mil, que tem regiões que a Caixa financia, ainda dá subsídio para o cliente, dependendo do enquadramento, se o cara enquadra na Casa Verde e Amarela agora, que é o antigo Minha Casa Minha Vida, né?
Aí o cara consegue, de repente, até lá um enquadramento de um subsídio, a gente não consegue, né? Só que o cliente também que vai escolher um imóvel nosso também, geralmente ele vai muito decidido também. Ele não está pensando muito nesses fatores. Ele vai para comprar o imóvel. E a maioria dos clientes que compram na região, eles já sabem, né? Então, todos os clientes que apareceram para comprar o empreendimento, a gente já falava, então o cliente, não, mas eu quero a casa. Eu quero a casa. O nosso cliente, quando ele vai para comprar o imóvel nosso, ele já sabe que não tem um financiamento caixa, então ele já vai decidido para isso. Isso. Mas assim, eu acredito que nós estamos praticamente já no final do ano de 2023. Esse ano a gente está tendo algumas mudanças, né, em si, muitas questões, principalmente relacionadas à taxa de juros. A gente sonha que tenhamos um 2024 melhor e que talvez o banco tenha uma abertura de crédito aí maior para o setor da construção, né? Porque nós precisamos. Eu acho que todos nós temos que agir para tentar facilitar isso também, né? Para buscar isso, como eu falei. Exatamente. Se a gente se unir ali, juntar os construtores, juntar grupo, para poder ir lá na Caixa, conversar, pode ser que melhore. Mas, ao mesmo tempo, os empreendimentos estão sendo vendidos. A Caixa está perdendo também essa fatia de mercado aí de financiamento. Né? Exatamente. O pessoal até pergunta muito, eu não constrói no Araçagi? Na verdade, assim, eu falo, eu tenho terreno no Araçagi. A questão é que, assim, eu não me organizei ainda adequadamente para iniciar lá. E aí é outro ponto também. No Araçagi, em vários locais, não passa Caixa. Exatamente. Vários locais não passa Caixa. Mas, mesmo assim, a gente nunca teve essa dificuldade também, né? Então... A questão é que hoje o cliente, assim, no geral a Caixa é muito importante, sim, no setor da construção, mas quando tu pega o cliente que ele já tem uma renda, que pega imóvel de 350 para cima, já não faz tanta diferença também. Sim. Até porque a taxa de juros é muito parecida também, né? Então, assim, a Caixa é muito importante, principalmente para essas áreas que a gente vai pegar um imóvel até na faixa de 350 mil para baixo. Sim. É muito importante. Sendo que nessa fatia já tem cliente também que ele já não está muito aí, porque ele já tem uma renda de 7 a 10 mil, ele tem um bom relacionamento às vezes com o banco dele também, o gerente consegue fazer uma taxa balcão também interessante para ele, né? E a gente consegue, às vezes, ajudar também o próprio cliente dando uma orientação. Como eu falei, eu já fui correspondente bancário. Perfeito. E às vezes eu dou uma orientação para o cliente, como é que ele pode conseguir uma taxa melhor, uma taxa balcão com o gerente dele e tudo. E aí tem dado certo, né? Eu sei que muitas das vezes a gente faz a função de construtor, faz a função também de consultor também, consultor bancário também. Igual, né? o corretor faz a função de arquiteto, de advogado, de engenheiro, de tudo. De psicólogo. A prática faz a gente... Psicólogo, realmente. A prática faz a gente desenvolver várias funções ali no dia a dia, né? Mas durante esse período aí, já vai completar 5 anos, né, de Nogueira Empreendimentos. O que tu considera de maior desafio? Assim, o meu maior desafio hoje, na região que eu construo, é não ter o financiamento caixa, porque eu ainda construo um imóvel padrão. até 350 mil. Sim. E assim, acontece de o cliente decidido, mas já perdi muito negócio porque o cliente só tinha aprovado na caixa. Sim. Então, o cliente chega assim, passa a mão na cabeça e a gente também passa a mão e não consegue fazer nada. Cara, não consigo. Aí o cliente pergunta, só constrói aqui? Eu digo, não, aqui eu construo aqui porque eu consegui fazer um capital de investimento aqui alto em terrenos. Tem uma oportunidade aqui, mas eu tenho terreno em outras regiões que eu tenho me preparado já para construir. Só que aí eu tenho que aumentar a minha equipe. Né? E é uma das coisas assim que ainda não comecei por isso. Eu sou uma pessoa que eu sou muito preocupado com a questão humana. Né? É uma das coisas. Eu não gosto simplesmente de começar uma obra de qualquer jeito. O cara começa aqui, depois pega outro. Não, eu quero saber exatamente quem que vai começar a obra, quem vai ficar lá, quem é a pessoa, as equipes que a gente vai ter, porque a gente precisa trabalhar com prazo, né? A maior questão nossa é prazo. Então você, quando vai começar uma obra, você tem que ver o capital humano. Porque esse é o principal. Porque você pode ter lá todo o material, ter um terreno, mas se não tiver a pessoa certa para executar no prazo que você precisa, aí você fica numa situação mais preocupada ainda do que outra coisa. A gente também é muito cooptado também, assim, outros construtores, inclusive, assim, hoje tem uma situação inusitada, assim, que às vezes tem acontecido com a gente, construtores que são pessoas que são novatas no mercado, né? Tem entrado em contato com a gente, por ver o nosso padrão de casa, achar muito bonito, tem entrado em contato com a gente, perguntando se a gente podia construir as casas para eles, né? E a gente tem recebido já algumas propostas nesse sentido, né? De pessoas
andar por lá, ver nossas casas e entrar em contato comigo perguntando se eu assumiria uma obra para eles de casa. Sim. E é uma das coisas que a gente vem pensando também, se a gente tem possibilidade se enquadrar nessa possibilidade, e além de fazer nossas próprias casas, a gente também construir para construtores amigos nossos também. Porque tem muito construtor hoje que está entrando no mercado em si, que ele não é aquele cara da construção em si, mas ele é um investidor que tem um capital, está com capital ali que ele quer de alguma forma rentabilizar aquilo ali. Porque então a gente tem tido já nesses últimos meses agora, inclusive, algumas pessoas entrando em contato conosco para fazermos essas parcerias, né? De a gente poder construir para eles, né? Então a gente vem analisando essas situações com calma para saber se é possível, né? Porque de toda forma a gente procura aproveitar as oportunidades e também sempre que possível também a gente faz algumas parcerias também nesse setor nosso. Parcerias são importantes às vezes quando cabe a parceria, né? E é uma forma da gente estar se ajudando também, né? Perfeito. Pelo que você fala também, essa questão de outros construtores, você tem a visão mais de que são parceiros também. Sim, podem te trazer negócio. Não tem aquela visão tão assim de, é concorrente. Para ter uma noção aqui no meu WhatsApp, assim, tem muito construtor que fala comigo o tempo todo, a gente conversa. Tu sabe que nós temos amigos que constroem também com a gente. Assim, a gente troca muita ideia de projetos, isso é legal. De construção. Eu não tenho essa questão. Eu não vejo os outros construtores como meus concorrentes. Eu vejo como parceiros. Até porque cada qual tem sua característica. Né? E tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todos. O mercado é para todo mundo. Eu procuro agregar. Né? Eu não tenho essa ideia que eu vejo ali o construtor do meu lado, que ele é o meu concorrente, que ele vai tirar meu cliente, porque isso não existe. Porque os imóveis, apesar de todos os imóveis serem muito bonitos, mas eles têm características próprias que... por exemplo, o meu imóvel, quando alguém vê uma casa minha, ele sabe que é minha, porque eu já tenho um padrão de muro, já tenho um padrão de fachada, tenho tudo isso. Outros construtores também têm isso, né? Padrão de fachada. Então, já tem algumas empresas que elas têm já uma marca já... As características são bem marcantes. Onde eu construo qualquer casa minha que você vê, você vai saber que é minha, porque nós já temos já uma arquitetura já bem detalhada de como é que ela é quando finaliza a casa, né? E o que é interessante, Paulo, quando nós conversamos com os construtores aqui, a gente percebe que os construtores que a gente faz essa gestão comercial, a grande maioria segue um padrão muito parecido. Você presta atenção que todas as vezes a gente coincide muito a questão dos valores, dos princípios, né? Também em relação a essa questão da padronização, da qualidade. Então, a gente pessoas mesmo, né? Enxergar o valor ali no profissional. E a gente percebe que, de fato, nós temos grandes parceiros. Você já é um dos mais recentes, mas já é um grande parceiro, e a gente percebe nas atitudes, na conversa, que tem de fato princípios parecidos. E isso que faz, como a gente sempre fala aqui, faz a parceria funcionar e dar certo. Então a gente tem muito caminho a seguir aí. Sim, sim. Você falou em relação à expansão que você tem em outras áreas, né? Hoje a atuação principal é no Labelli, mas existe possibilidade de ir para outras áreas. Quais seriam essas outras áreas? Nós estamos, na verdade, ali com algumas aquisições ali em andamento no Araçagi mesmo, né? Pra gente sim. É no Praia Azul? Temos Praia Azul, temos também a Parque Araçagi também. Parque Araçagi, nós temos... Estou com planejamento aí de entregar nos próximos 12 a 18 meses uma média de umas 16 a 20 casas nessa região. Eu ia te perguntar isso. Lá hoje no Maiobão, hoje quantas casas tem em andamento, quantos projetos mais ou menos? Nós temos 3 imóveis em andamento lá, né? Nós temos também casa entregue, temos outras para começar. E a gente também está com um projeto também de iniciar também para cá, para o Araçagi. Agora, esse período agora é de final de 2023 para início de 2024. Né? A gente está organizando aí como é que vai ser essa logística toda, né? Mas a gente está pensando num plano que assim, a gente concentrou muito no Maiobão, que como eu falei para vocês, a minha equipe no início era pequena, né? E a gente foi pegando o corpo, lá a gente já tem um certo corpo, e à medida que hoje a gente percebe que a gente já consegue de repente dar um passo maior, a gente está tentando expandir, porque uma empresa de construção, às vezes, para ela ter obra em locais muito separados, você tem que mensurar bem a questão da logística da gestão, né?
Então, eu não tinha ainda, tipo, que espalhado obra, porque concentrava muito lá devido a isso, essa preocupação com a logística. E também porque, assim, no começo, quando eu comecei com construção, eu não tinha somente a construção, eu tinha outra empresa também, como eu falei, eu era correspondente bancário, né? Ainda sou sócio ainda de uma empresa de correspondente bancário ainda, não atuo mais diretamente lá dentro, né? Já tem meus sócios que atuam lá, mas uma hora ou outra alguém me liga, eu tenho que dar uma orientação e tudo. Então eu tenho a empresa de construção, mas eu ainda tenho sociedade ainda na área de correspondente bancário. Entendi. E tem também outros investimentos também, outras coisas também, né? Então eu procuro, tudo que eu faço, eu procuro mensurar bem, porque todo projeto, se você mensurar bem, por mais que demore, mas na execução ela costuma ser bem mais fácil, né? Verdade. Então, as minhas coisas, no geral, elas costumam demorar, meus planejamentos, porque eu tenho muita preocupação na questão da execução ser bem feita, né? E não é uma questão de ser perfeccionista, mas é uma questão de você se preocupar mesmo da coisa dar certo, né? De você, de repente, não fazer aquilo por emoção, sem foco, que às vezes você pensa uma coisa ali, mas não é executável, né? Tem muitas coisas, às vezes, que na cabeça da gente, né? Às vezes não é executável, é até legal, mas às vezes não é executável. Então é isso que me preocupa. Às vezes é uma ideia para mim, mas é executável. Então como eu falei para vocês, antes de eu começar no Labelo, eu comecei a comprar terreno, porque a minha ideia primeiro era ter os terrenos para depois eu começar a construir. O Araçagi é a mesma história. Eu estou já rodeando o Araçagi comprando terrenos. Buscando as áreas, buscando a matéria-prima. É isso que eu estou fazendo hoje, né? É buscando as áreas. Porque quando eu começar a construir, eu já não vou mais ter essa dor de cabeça de estar buscando as áreas, não. Eu já vou estar com um plantel já ali de terreno. Já sabendo exatamente o que vai executar, já vendo como é aquela região, já conhecendo. E eu tenho terrenos também em outras partes também da cidade também, que ainda não são comerciais, né? Mas eu tenho comprado áreas grandes em outras regiões para futuro, né? Tenho áreas... Pensando mais a longo prazo, né? Agora, William, essa questão da construção, ela tem várias etapas, né? Então, você tem ali um passo a passo de tudo, você tem várias etapas muito bem definidas, a compra do terreno, a parte da construção, depois vem a parte comercial, que hoje nós que cuidamos, né? Mas, assim, o que te encanta mais? Qual é aquela fase que vai te encantar mais? Eu sei que o processo todo, para quem está na área, e eu entendo que você gosta muito dessa área, é satisfatório, mas o que te encanta mais? O que me encanta mais é quando está na parte de acabamento, que é quando de fato, o que acontece muito? A gente lida muito com a ansiedade do cliente. Sim. Para mim, por exemplo, que só vendo casa na planta, eu não consigo mesmo terminar a casa para vender, eu lido muito com a ansiedade do cliente, que assim, eu sempre falo para o corretor, tu pode passar meu número para o cliente, qualquer coisa pode falar comigo, o corretor passa. E o cliente, às vezes, ele fala comigo toda semana. Eu passei como é que tá a minha obra? Eu passei na obra, manda um vídeo para mim, manda uma foto. Aí o cliente, poxa, tô louco para receber minha casa. Então, e te liga às vezes toda semana. Então, você lida muito com a ansiedade das pessoas. E o que mais é legal, o que é? Às vezes o cliente vai lá na casa, ele viu o projeto legal, gostou. Ele vai lá na casa, ele olha só o tijolo ali, né? Tijolo, aquela parte crua. Ele, rapaz, será que essa casa vai ficar boa mesmo do jeito que tá no projeto? Aquela outra casa ficou legal, mas essa aqui eu não tô achando. Quando o cliente vai lá, que ele vê a casa acabada, o cliente fica maravilhado. Essa é a parte que eu mais gosto. É a parte da surpresa em si. É quando o cliente ele abre o portão e vê a casa pronta. Essa daí é o que eu mais gosto de acompanhar. A gente, praticamente todos os clientes, a reação é muito parecida. Sim. O cara vai na obra crua e ele fica olhando assim. Não tem muita noção dos espaços, né? E depois que ele vê pronto... Ele vai assim, rapaz, será que esse negócio vai ficar igual mesmo que eu tava pensando? Eu disse, não, vai ficar bom. Ele, não, mas pô, tô olhando assim, parece que esse quarto tá pequeno. Mas é isso aí, a percepção é completamente diferente, né? Aí quando o cliente vê a casa acabada, é uma coisa assim impressionante. Eu tenho uma história que é bem interessante. Há muitos anos atrás, a gente estava vendendo um empreendimento, né? Aí esse empreendimento, ele não funcionava, não estava funcionando esse dia a obra. E no lado do empreendimento ficava uma placa bem grande da forma que o imóvel ficaria, né? Depois de pronto, a imagem em 3D. Né? Então tinha a imagem em 3D da fachada, algumas imagens internas nessa placa. E aí eu atendi um pessoal, os clientes, a gente foi lá na casa, entramos na casa, e a casa estava em construção ainda, então ainda estava sendo levantada as paredes e tal.
E aí foi uma das situações mais inusitadas que eu já passei, porque a gente conversando, eu conversando com a esposa e o marido o tempo todo com a cara fechada. E cara, o que eu fiz pra esse cara? Que esse cara tá com a cara fechada. Eu tentava puxar assunto e não conseguia, ele não me dava entrada. E aí foi desenrolando, mas a esposa gostando. Falando, pô, a casa boa, espaçosa, tal, terreno grande. Aí no final, a gente parou na sala assim, e eu falei, e o senhor, gostou? Aí ele olhou pra mim e falou assim, rapaz, quanto é mesmo que tá essa casa aqui? Na época, se eu não me engano, era 250 mil. E aí eu disse 250. Aí ele, rapaz, a casa tá muito cara. Imagina o custo que eu vou ter para deixar essa casa que você tá me vendendo por 250, igual aquela foto que tá ali na frente. E eu falei, mas não é o senhor que vai deixar desse jeito. Quem vai deixar desse jeito é o construtor. O senhor já vai receber daquele jeito. O senhor vai receber daquele jeito. E a percepção que ele tinha é que a gente estava vendendo uma casa que estava inacabada, porque no dia não tava sem obra, né? Então ele imaginou que ele ia comprar e ele ia ter que. Eu acho que todo mundo tem uma história dessa. A parte mais engraçada mesmo é essa. Sempre a gente ouve isso. O cliente vai na obra e ele fala, rapaz, essa casa vai ficar mesmo daquele jeito mesmo. Fazendo lá aquele baldame lá e tal, aí o cara, a fundação, aí o cara olha o tamanho do quarto do banheiro, rapaz, isso aí não vai, não é aquilo, não cabe um banheiro aí. Então, rapaz, essa parte da percepção é muito engraçada. E o engraçado, né, William, é que mesmo pra gente que tá no dia a dia, a gente se impressiona, né? Porque vai ali começando a subir as paredes e parece que todos os ambientes vão se ampliando, né? Aí mesmo. Quando chega na parte de pintura e de revestimento, aí pronto. Aí a casa toma forma. Nós finalizamos agora uma casa, né, naquele terreno 8,5 por 20. Sim. Todo mundo passava lá e falava assim, rapaz, essa casa aí, tem certeza que essa casa vai ficar boa mesmo, vai ficar espaçosa? Eu digo, vai. E tá chamando a atenção pra caramba. Aí o pessoal, o cliente ia lá e dizia, rapaz, essa casa vai ficar espaçosa mesmo, vai. Aí todo mundo, a Bruna, por exemplo, né, que é cliente nossa, ela também perguntou, disse, não, vai ficar legal e tudo. Sim. Aí todo mundo falava assim, quando foi agora que acabou, e todos os clientes que passaram lá, quando a casa estava só o tijolo, o pessoal entra e se impressiona muito, porque parece que tudo cresce. Sim, né? sim. Então a percepção é uma coisa impressionante, principalmente do imóvel acabado para o imóvel quando ele está só ali na alvenaria de tijolo, ali, sem nada. Por isso que também é um grande desafio você vender na planta, né? Porque o cliente, quando você chega na obra que não tem alguma coisa para mostrar pronta, isso gera uma dificuldade. Aí agora essa dali está pronta, ainda não foi entregue, então a gente acaba utilizando ela ali para vender as casas do lado, né? E o que acontece é que geralmente quando a gente acaba de entregar uma casa, geralmente vende outras iguais logo de imediato, entendeu? Por causa dessa percepção. Porque às vezes o cliente passa ali 3, 4 meses ali na parte de alvenaria ali, e ainda mais a gente pegou agora várias construções nesse período de chuva, né? Sim. É um período que a gente geralmente às vezes perde 30 dias sem trabalhar. É um período complicado, tem né? dia que chove, tu não consegue fazer nada. Não tem como fazer nada. Tem semana, esse período agora foi complicado. Teve semana que a gente trabalhou muito pouco, porque era chuva todo dia. Sim. Né? E quando a casa já está com a laje, a gente vai acabando por dentro. Mas quando não está com a laje ainda, a chuva tá pegando a obra toda ali, você não tem o que fazer. Né? Então, para muito. Então, a gente... Ter esse período é ruim, aí o cliente passa na obra, olha a obra ali, é toda feia, às vezes inacabada, e fica naquela situação o tempo todo a ansiedade aumenta ainda mais. Pensando que não vai dar certo, e liga pra gente, a gente tem que deixar o cliente ali tranquilo, né? Porque a gente faz isso já de muito tempo, e às vezes o cliente, mas tá faltando 2 meses, vai dar certo mesmo? Vai, tudo, porque às vezes, o que acontece? A obra, o que mais demora em si é a parte de fundação, né? Que é a parte que você trabalha muitas vezes profundo e não vê nada para cima, né? Sim. Então, essa parte de fundação, às vezes, você perde 1 mês ali, né? Então, o cliente passa lá todo dia lá, não vê nada. Não vê nada. Né? Só tá vendo lá, não tô vendo nada. Tudo. Essa última casa agora da cliente, da Kelly, por exemplo, a gente fez, eu acho que um muro de 2 metros para baixo. Porque lá tem um problema lá que os terrenos têm um aclive muito grande. Sim. Ainda tinha uma questão ainda
de anteriormente o terreno ter sido também aterrado. Então, nesses casos, a gente tem que colocar as estacas até onde não cede mais. Maior, Então, a gente fez lá para baixo, lá pelo menos uns 2 metros de alvenaria. Para poder chegar no início. Tem um desafio que também é para todo mundo da área, né? Que é o pós-entrega. Como é que é hoje essa tua assistência? Depois que você entrega o imóvel, como que você faz essa gestão disso? Porque sempre vai existir. Sim. Por mais que você tente fazer a construção perfeita, a gente sabe que ela não existe, porque sempre vai ter algum detalhe. A gente, hora ou outra, tá tomando café na casa do cliente. Não tem jeito. Eu falo sempre para os amigos que são construtores e que querem entrar, que isso é uma das coisas que a gente tem que estar muito ciente quanto a isso. Tem que fazer a retaguarda. Sim. Não tem como evitar. Aqui em São Luís, por exemplo, nós temos um clima muito agressivo. O clima de praia é o mais agressivo que tem. Você tem uma chuva que ela é com um vento fortíssimo, vem com salito, muitas das vezes, esse vento. Sim. Tem um sol que, quando é dia de sol, arrebenta tudo, quando é dia de chuva também. Geralmente as casas, você pinta, você mete o melhor material impermeabilizante possível. A chuva com o sol e ali o salito, ele rompe aquilo ali com o tempo. A gente trabalha muito com o telhado embutido em impermeabilização, né? Aquilo ali com o tempo tem que fazer a manutenção. A gente deixa o cliente ciente do tipo de casa que ele está recebendo, mas hora ou outra sempre tem um reparozinho para fazer. Então, o que a gente faz? A gente deixa o nosso contato com o cliente, né? Para que ele possa entrar em contato com a gente sempre que precisar. Todas essas casas que a gente entregou, a gente sempre vai tomar um cafezinho com o cliente, entendeu? O cliente liga, vem dar uma olhadinha aqui, tem um ponto aqui que está... Dá uma olhada aqui que está parecendo ter uma infiltração, então a gente vai lá, analisa tudo. A gente é muito solícito nesse aspecto, né? O cliente liga para a gente sempre vai lá. Porque eu gosto de ficar à disposição do cliente para que a gente possa estar analisando sempre qualquer coisa de imediato, para que aquilo não venha trazer um dano para o imóvel que seja estrutural, né? Que aí dificulte mais. Sim. Às vezes o cliente liga, tem uma rachadura aqui, a gente vai ver lá, às vezes é uma trincazinha mesmo, de calor mesmo, que é normal. Que é normal, a gente vai lá, passa uma massazinha, entendeu? Passa uma pinturazinha em cima. Passa um véu da trinca, às vezes tem uma infiltraçãozinha ali, às vezes na laje, que às vezes rompe ali um véu da calha ali, né? Então a gente passa. Então, assim, essas coisinhas pequenas a gente sempre está fazendo. Eu sempre falo para os clientes que, assim, imóvel novo, ele tem aí de 1 ano a 2 anos para ele estabilizar em si no solo que ele está. Então, durante esse período, pode ser que não tenha, assim, rachadura, mas pode ser também que apareça, que às vezes acontece, né? De ter até, não é sempre pela questão, às vezes acontece do terreno ter um recalque, né? Baixar e tudo, algo do tipo, ter uma fissura ali maior. Mas a maioria que acontece aqui em São Luís é aquele pezinho de galinha, aquelas trincazinhas de temperatura, né? Sim. Essas coisas a gente sempre fala pro cliente, apareceu, a gente vai lá, entendeu? O importante é dar assistência. A gente dá assistência, a gente... às vezes o cliente... por isso, assim, eu deixo o meu telefone mesmo pessoal para o cliente para que ele possa falar comigo. Em muitos casos, eu mesmo vou pessoalmente, né? Muitos desses casos que o cliente liga, eu mesmo vou pessoalmente, eu vou logo ver como é que lá, eu marco tudinho os pontos. Para que a gente já tenha noção exatamente qual é o tipo de problema que tem. Porque na maioria das vezes não vão ser problemas grandes, né? Vão ser problemas pequenos. Às vezes o cliente ele entope um ralo ali e tudo. Não é uma responsabilidade nossa direta do cliente entupir um ralo, a gente ir lá desentupir, mas a gente vai dar uma assistência para o cliente, mostrar como é que funciona a hidráulica e tudo da casa. Isso é a manutenção que tem que dar, né? A gente sempre dá essa orientação. William, e para o futuro, o que você pensa da Nogueira a médio e longo prazo? Aonde você quer chegar dentro desse mercado? Nós nos posicionamos nesse mercado de já construir casa de médio padrão, né? Então a gente quer estar nesse patamar de médio para alto, a gente quer alcançar essa parte do Araçagi também, que já tem esse tipo de construção já de alto padrão, né? A gente já está trabalhando para se colocar, né, nesse mercado, nessa região. E assim, a gente quer estar entre os principais construtores daqui de São Luís, né? Quer ser reconhecido por isso. A gente quer poder entregar os melhores imóveis possíveis e continuar esse padrão que a gente tem de fazer imóvel sob medida, né? Que o nosso imóvel é aquele imóvel que o cliente ele busca os detalhes e a gente faz, né? Esse é o modelo. Eu não quero ser aquela construtora que construa o imóvel a rodo, de qualquer jeito. Não é o meu sonho, até porque assim, a questão de construir imóvel não é simplesmente fazer a alvenaria em si e entregar. Eu gosto de construir como eu faço hoje. Eu construo poucas casas, mas
faço com os detalhes ali para agradar o cliente. Isso, às vezes a pessoa vai dizer, tu poderia ganhar mais dinheiro construindo imóveis mais econômicos, mais baratos, mas construindo muito de uma vez. Em escala. Não é o meu perfil. Eu não quero... Porque assim, eu já tive empreendimentos de escala, né? Antes, não me traz muita alegria fazer dessa forma. Eu gosto de... O negócio... Hoje eu tô com 37 anos já. Apesar de ter cara de menino, tenho 37 anos. Nesse patamar aqui de vida que eu não tento mais fazer as coisas simplesmente pelo dinheiro. Eu já faço pela realização. Eu acho que eu já cheguei no patamar financeiro que eu buscava, né? Não que eu seja um cara que tenha muito dinheiro. Mas assim, o que eu tenho hoje dá para eu viver tranquilamente. Sim. Então eu já não quero mais, tá fazendo coisas que... Só pensando no lucro me trago só o dinheiro em si, mas eu quero ter um pouco de felicidade naquilo ali, de realização. Então, eu penso que a empresa ela pode estar, assim, a longo prazo entre as principais empresas que entregam esse imóvel sob medida aqui, com os detalhes necessários que o cliente busca, né? Que maravilha. Isso é um grande diferencial, né, Demerson? Essa questão de... Mais uma vez, pensando no cliente, nas pessoas, poder personalizar, né? Personalizar deixar mais do gosto do cliente, atenção aos detalhes. A gente gosta... Poder ir tomar o café quando necessário, né? Porque quando tu faz em disso. escala, isso se torna até mais difícil. Impossível, tu não vai conhecer todos os clientes. Tudo que você faz em escala, você pode ganhar muito dinheiro, mas assim, você não, às vezes acaba o ânimo que você tem, às vezes, de você fazer aquilo. Porque você já não faz mais pela coisa em si, mas você faz pelo dinheiro que traz, às vezes você fica desconectado, na verdade, do que você está fazendo. Quando você faz um negócio em escala, você pode ganhar muito dinheiro, mas às vezes você desconecta. E aí acaba se perdendo. Porque e fica muitas vezes até se perde no meio do caminho. Fica algo muito automático, né? Muito automático. Você fica ali só na questão da escala em si. Você não tem essa conexão direta com o cliente, porque você não tem como ter essa conexão direta. Né? É impossível. E é isso que eu não quero perder. Eu quero poder ter um negócio que eu tenha mesmo. Que o cliente me conheça, que eu conheça o cliente. Por isso que a gente dá manutenção. Porque assim, quando a gente faz um negócio, o cliente conhece a gente. Né? E depois que o cliente recebe a casa, ele sabe que somos nós. Apareceu um problema, ele vai ligar para a minha empresa, mas eu sou a empresa. Ele vai já entrar em contato comigo, ele vai entrar em contato com o meu mestre de obras também, que está sempre disponível, rodando também as nossas casas. Então, a nossa casa tem muito a nossa cara, né? Que é diferente do cliente comprar, às vezes, um imóvel de uma empresa grande, que ele não sabe quem é. Às vezes ele ouve falar quem é o dono, mas ele não sabe quem é. Nunca vai ter nem contato. Acontece um problema, ele não sabe às vezes com quem falar, né? Eu mesmo já comprei imóvel de construtora grande. A gente, quando tem problema, é muito difícil a gente saber com quem resolve, né? Sim. E tu liga daqui, liga dali, ninguém vai, ninguém resolve. Exatamente. E no caso, o nosso modelo de negócio é um modelo de negócio personalizado. É justamente para a gente ter esse contato com o cliente. A gente pode ganhar muito dinheiro, isso daí pode, mesmo fazendo personalizado, porque a gente pode ter uma escala mais menor, né? Muito menor, que a gente não perca esse contato, conexão, né? Esse contato com o cliente, entendeu? E isso para mim é muito importante. Eu acho que é o que traz mais aprendizado. O que faz a gente melhorar é o feedback das pessoas. E como é que você consegue melhorar se ninguém te fala nada? Sim. Né? Ou você não está disposto a ouvir também. Pois então... Tem muito imóvel nosso, por exemplo, que eu já melhorei por dica do próprio cliente. Ele fala, tu já pensou fazer isso aqui e tudo? E a gente vai, cada imóvel a gente vai aprimorando, né? Porque o cliente... E às vezes tem um cliente que é um pouco mais complicado, até mesmo de lidar, mas ele traz muitas lições também, muitos aprendizados, né? Eu acho que todas as pessoas, todos os clientes em si, eles têm um ponto que a gente pode aprender com eles, né? Porque esse dia a dia ali a gente lidando, tem uns clientes que são mais ansiosos, tem uns que são menos ansiosos. Tem uns que falam muito pouco, mas que são muito certeiros no que falam, né? Sim. Então, nós temos várias características. E é por isso que eu não quero perder esse contato com o cliente, porque eu falo para todo mundo que a empresa em si, ela só cresce quando ela tem feedback das pessoas. É muito difícil tu ver um negócio crescer se você não tiver feedback das pessoas. Se não souber o que está acontecendo. E o nosso negócio é pessoas, não tem como. Porque você constrói um imóvel, mas você tem pessoas ali que estão trabalhando com você. Tem uma empresa envolvida para fazer marketing e venda. Tem um cliente do outro lado que quer falar com você, ele quer te falar alguma coisa, ele quer que tu faça algo para ele que
que tem uma ideia ali que surgiu, ele quer saber se dá para colocar. Então, tudo isso você vai, nesse dia a dia, você vai lidando com essas informações de um lado e do outro, você vai juntando no final e vai melhorando. Cada dia mais vai melhorando as coisas. Então, isso toda empresa, se as pessoas que dirigem elas aprenderem a lidar com essas questões de interpessoais, de ouvir ideias, com certeza vai dar muito certo. Geralmente as empresas que dão certo são as empresas que conseguem manter as pessoas engajadas, entendeu? E isso é tão verdade que a gente traz isso até para a realidade aqui hoje comercial, né? Hoje a gente escuta muito falar, né, Demis? A gente tem que aprender cada vez mais sobre pessoas, comportamento. Sim. Então, eu, Paulo, como vendedor, como a pessoa que estou à frente ali para vender um imóvel para alguém, eu tenho que entender muito mais de comportamentos, entender muito mais de pessoas, às vezes atrelado, lógico, às técnicas de venda, mas tu tem que entender de pessoas. Hoje a grande chave do sucesso é o que a gente tem visto muito, né? E não é diferente, né? Também para vocês. Então, acredito que o que você falou faz total sentido, porque é o que a gente tem visto também na prática, né? E, William, mas condomínio é um passo que pensa em dar? Algumas casas em condomínio? Ou mais casa solta mesmo, como vem atuando? A gente tem a possibilidade de fazer condomínio, sim. Tem até a área para isso. Até porque a gente já tem área já para isso, né? A gente vem trabalhando nesse sentido de poder viabilizar esse tipo de projeto, né? É um projeto que exige um capital financeiro maior, mas nós estamos andando nesse sentido de se preparar para esse tipo de situação. Lá no Labelle tem algum condomínio? Lá no Labelle em si mesmo não tem condomínio, assim, de casa não tem. Nós temos lá no Renascer, né, que é do lado. Tem aqueles entornos os entornos. O que nós temos no chegar lá tem aqueles. O que nós temos no Labelle de condomínio são aqueles apartamentos, né, mas de casa não tem, né. Mas assim, hoje a gente tem área para fazer condomínio, né. No Labelle nós temos, e também nós estamos também com a possibilidade de ter alguma área no Araçagi nesse sentido, né? De conseguir fazer um condomínio pequeno de no máximo 20 casas, 30 no caso, entendeu? Estamos trabalhando nesse sentido. Por isso que assim, hoje eu trato a questão da empresa assim, com muito cuidado nessa questão financeira, porque eu aprendi a lidar com um cenário muito difícil, né? Então hoje todo o nosso capital que a gente recebe de volta do cliente depois que faz a venda, a gente está reinvestindo, que é a nossa matéria-prima. Por isso que eu olho a empresa a nível de 5, 10 anos, assim, muito bem estabilizada nesse aspecto de empreendimento, porque a gente vem trabalhando dia a dia nesse sentido de cada vez mais a gente alcançar empreendimentos maiores, né? Maravilha. Pessoal, estamos aqui com o William Nogueira, né, da Nogueira Empreendimentos. Então, se você aí já deixa seu like, curta aí, comente, compartilhe com as pessoas. Você que está buscando aí casas na região do Maiobão, é uma das maiores referências que a gente tem hoje lá em construção, um parceiro de negócio nosso. Então, não deixa aí de enviar para aquele amigo, para aquela pessoa que está buscando, porque eu tenho certeza que vai gostar muito de conhecer as casas, né, o perfil, né, de construção da Nogueira Empreendimentos, né? Então já compartilha e comenta aí que vai ser, eu tenho certeza que essa pessoa vai ficar muito feliz se você mandar isso para ela aí, né? Porque sem dúvida são as melhores casas da região em vários sentidos, de construção, padrão de acabamento e tudo mais. Agora, um assunto importante também, né? Lá nós trabalhamos mais na região também do Araçagi, Altos do Turu, e temos você como parceiro na região do Labelle. Isso. Então a gente direciona esforço para aquele local também, porque você é nosso parceiro e a gente faz a gestão comercial. Agora tem uma diferença entre esses locais, que é de município. Sim. Então nós somos muito acostumados a trabalhar Ribamar. São José de Ribamar. Mas tem algumas particularidades de Passo do Lumiar. E aí, eu não sei se você recorda, mas algumas semanas atrás, acho que umas 3 semanas atrás, um construtor nos procurou, né? Com uma dificuldade. Sim. Poxa, eu tô com dificuldade na prefeitura de Passo. Lá tem essa dificuldade mesmo? Existe esse desafio lá? Olha, alguns construtores falam que tem, né? Eu, no geral, assim, eu
não tem tido, né? Sim. Até porque, assim, pelo tempo que eu já tô lá, eu já conheço o secretário, já conheço todo mundo. Sim. Então, quando o negócio pega, que eu vejo que o documento era para sair tal data e não saiu, eu vou lá pessoalmente e converso com a pessoa, entendeu? Para tentar resolver. Porque assim, eu já tô há muito tempo lá, o pessoal já me conhece também. Então, mas o pessoal fala que lá a burocracia, o prazo... Vários construtores falam, como eu falei, eu geralmente tenho conseguido lá a documentação, como tu vê, das nossas casas, né, no prazo que a gente geralmente dá para o cliente, né? Sim. Mas como eu falei, eu faço muito um corpo a corpo, eu tenho já pessoas que conheço lá, né? Eu tenho despachante também, que eu pago às vezes para resolver as coisas. Então assim, o construtor, na verdade, ele tem que ter também um aparato também fora da obra também para resolver questão documental, né? Eu tenho contador, eu tenho advogado, eu tenho despachante, eu tenho uma estrutura de empresa fora de obra também que me custa também a questão financeira para ter, mas por outro lado eu consigo resolver muitas coisas que às vezes outros construtores me falam que tem dificuldade e eu não tenho, entendeu? Às vezes o construtor não quer pagar também para alguém resolver, quer tentar resolver por conta própria. Isso. E a prefeitura de Passo, a de São José de Ribamar, no início era assim, né? Com essa burocracia, essa demora, né? Também ia muito, os processos demoravam muito, Na verdade, assim, tinha uma administração antes que era rápida em vários sentidos, mas já estava lá, né? E aí, quando houve a mudança da administração, aí teve um período de transição que foi um pouco mais lento, todo mundo teve dificuldade. Aí depois que teve a transição, aí voltou ao normal. O que acontece muito em prefeitura são duas coisas. Às vezes a transição, né, é uma das coisas que faz tudo ficar lento, e eles têm uma questão também, às vezes, de sistema, né? A maioria essas prefeituras, elas trabalham com sistemas que não são delas, são de alguma empresa. São terceirizadas. E às vezes eles mudam esse sistema, dependendo do gestor que entra. Aconteceu isso em Ribamar. Dependendo do gestor que entra, muda esse sistema e aí complica bastante. Eu tive um período só que, lá em Passo do Lumiar, que tive esse problema mesmo. De eu estar com vários imóveis aguardando financiamento, o banco inclusive já tinha até mandado já lá as células de crédito para a prefeitura emitir ITBI, e eu ter que esperar 2 semanas para ter o ITBI, porque não tinha sistema, né? Estava sem sistema para emitir. Então, eu já enfrentei uma situação dessa. Então, no geral, é isso. Quando a prefeitura tem transição, às vezes, de gestão ou de sistema, você realmente tem um período meio assim, um pouco conturbado, né? No geral, o construtor ele tem que conhecer essa parte documental também. E a parte de cartório? Cartório também eu não sinto dificuldade lá, né? O cartório lá, ele faz um documento para ti, no geral, em 10 a 15 dias, né? A média. A menos que tenha alguma pendência documental, o cartório não te entrega nesse prazo, ele faz uma devolutiva ali, né? Ele não te entrega, você tem que conseguir aquela pendência. Sim. Mas se tiver tudo ok, eles se entregam entre 10 e 15 dias. Apesar de eu ter despachante, mas eu sou uma pessoa que, por ter vindo da área imobiliária também, ser correspondente bancário, às vezes eu mesmo faço toda a parte documental. Eu dou entrada no protocolo, eu faço lá toda a parte... o meu arquiteto já me entrega ali já a documentação pronta, eu já dou entrada no protocolo, que vai logo lá para a Secretaria de Obras e Urbanismo, de lá vai para a Receita devolve, de lá eu já pego, vou para o cartório e já faço. Às vezes eu mesmo faço. Quando eu estou com tempo, eu faço tudo. É muito importante a gente citar esse assunto, porque um dos nossos públicos que mais assistem o podcast são os construtores. E existe, de fato, essa conversa entre os construtores. Boa parte dos construtores citam isso quando a gente vai conversar. Eu evito o passo porque existe uma burocracia maior. E é importante eles escutarem isso de alguém que está lá, né? Eu já ouvi isso de outros construtores, né? E talvez isso pode ser o nosso diferencial também, por a gente conseguir quebrar essa barreira, né? Eu acho que tem 2 construtores lá que eu não vou citar nome, assim, que são fortes, assim, nesse sentido de construção lá na região, que é eu e outro, que a gente não tem essa dificuldade. Essa dificuldade. Mas não porque a gente tenha algo que seja diferente dos outros, mas é porque é o tempo que a gente já está lá. Relacionamento. Já deu pra gente conhecer, todo mundo tinha de conhecer, para na hora que o negócio engata, a gente falar com a pessoa e entender o que está acontecendo. E resolver. E você que está nos assistindo, né, é importante também o cliente final, o comprador, entender, né, de um pouco desse processo. A gente, quando vai
vai no processo de venda. Então, depois que aprova teu financiamento, tem a avaliação do banco, tem um período para engenheiro, tem um período para sair o laudo de avaliação do banco, e depois ainda vem toda essa parte de prefeitura e cartório, que vamos chutar aqui por mínimo 30 dias aí esse processo, dependendo, né? Pode ser antes, mas a gente bota uma média de 30 dias aí com folga. Ou seja, um processo de financiamento, meus amigos, ele não é rápido, né? Ainda verdade, mais pro cliente ansioso, né, William? Se for cliente ansioso, então, o cara vai pra água de açúcar. Mas é importante entender isso. Isso é um processo e a gente faz questão de deixar bem claro pro cliente. E a gente sabe que você está ali na ansiedade já de receber seu imóvel, apesar de ele já estar prontinho lá com um documento, mas existe muita burocracia. Às vezes o cliente questiona a gente, mas por que eu não mudo para minha casa? Já que às vezes o cliente chega, pô, já está tudo certo lá no banco, está aprovado. E a casa já está pronta. A coisa está pronta, por que eu não recebo? Eu digo, cara, porque precisa ali a prefeitura liberar a documentação para ir para o cartório. Pode pular etapas, né? Porque às vezes o cliente mesmo, ele não consegue compreender isso. Pô, meu financiamento está aprovado, a casa está pronta, por que eu não recebo? Sim. E a gente às vezes, tenta explicar para ele esse trâmite todo documental, que não depende só da gente, depende dos órgãos públicos, né? Depende de cartório e tudo isso. Né? Foge, às vezes, da nossa alçada ali, né? Por exemplo, tem um prazo de, às vezes, 1 semana para sair um ITBI, mas acontece um problema de sistema, acontece uma mudança de gestão, e é aquele prazo, e foge, a gente não tem o que fazer, é o órgão público lá que depende de eles emitirem para a gente poder dar prosseguimento, né, William? Exatamente. A gente... O que eu faço muito, assim, geralmente quando eu vou construir os imóveis, eu faço uma consulta prévia logo para a prefeitura. Se tudo aquilo que a gente colocou no projeto passa sem nenhum tipo de problema, a prefeitura já me dá um ok que passa e a gente já encaminha o projeto para a construção. Que isso é importante também, você fazer uma consulta prévia. Às vezes o que acontece? Já tive alguns construtores com problema lá com a prefeitura de não conseguir o documento. Às vezes por isso, ele fazer algo sem fazer uma consulta prévia se a regra da prefeitura cabe aquilo ali, né? Sim, sim. E aí na hora o negócio engata aí. E às vezes a pessoa ela não consegue o documento, basicamente porque aquele imóvel... Aconteceu isso recentemente. Um parceiro nosso iniciou uma obra e antes dele iniciar a obra eu havia dito assim, olha, é passo do limiar, então a testada mínima nesse loteamento é de tal tamanho. Aí eu falei, não tem como ser menor do que isso. Aí ele, não, mas eu falei com uma pessoa, tal, não sei o que disse que dá para ser 7,5. Eu falei, não, tem que ser 8. Exatamente. E aí, mas passou. Ele começou a obra e tudo mais. Quando ele já estava com a obra avançada, que aí ele foi, de fato, falar com as pessoas... Mostrar o projeto. Aí viu que não dava. Aí ele teve que refazer o projeto, teve que recomeçar o projeto. Isso é uma das coisas assim, que eu sempre falo, principalmente para os construtores. Eu estou orientando 2 construtores novos, né? Porque eu tenho esse lado um pouco professor também, né? O cara me procura, eu ajudo. Os caras falam, pô, você é um dos poucos que a gente vê que ajuda, né? Eu ajudo porque assim, eu não vejo a pessoa como meu concorrente, eu vejo como um parceiro. E como eu falo para vocês, às vezes tem algumas pessoas que me chamam de professor mesmo. Sim. Eu procuro ajudar. Eu não vejo problema da gente ajudar quem está precisando, entendeu? Eu não tenho o problema do cara construir do meu lado, dele construir na minha frente, dele construir junto comigo. Eu quero, na verdade, que a gente tenha mais força, né? E quanto mais pessoas a gente tiver ombreado, a gente pode, de repente, ter uma palavra mais forte para resolver qualquer coisa. Então, tem alguns construtores que me procuram, que estão entrando no mercado, né? E agora eu estou fazendo a orientação de alguns. Muito nisso. O principal que eu sempre falo, você quer construir, o problema não é só você em si ter o dinheiro, ou você ter o terreno, ou você conseguir ter ali a pessoa para construir. E tem muita gente que acha que é só isso, né? Isso, eu falo sempre, você tem que ver se esse terreno ele se enquadra dentro das regras desse município, se ele se enquadra dentro da regra do banco, tudo isso você tem que checar, porque se você fizer uma obra e você não checar essas regras, você pode ter depois dificuldade para você vender esse imóvel. E assim, a gente constrói imóvel para vender. Dependendo do tempo que você vai vender o imóvel, você tem que dar manutenção nesse imóvel. Sim. Você vai gastar muito mais dinheiro para isso. Às vezes o capital que você tinha ali, de repente, era para um imóvel quando você está começando. E aí, se você não consegue vender, complica tudo. Complica para tudo. Projeto. Por isso que é importante a visão comercial. Porque você já tem experiência, nós temos consultores aqui que têm mais de 10 anos, 15 anos de experiência,
e que veio nos buscar justamente para complementar ainda mais essa visão comercial do negócio. Sim. Então, eu tenho a expertise na construção, você tem total, você já tem a expertise comercial durante esse período que você está, mas eu quero um complemento a mais, né? Então, eu quero especialistas que vão me ajudar ainda mais nesse processo. Que foi o que fez a gente fazer a parceria, né? Porque assim, eu já era correspondente imobiliário, comecei na construção depois, eu conseguia fazer esse corpo a corpo com o cliente, mas à medida que as obras foram crescendo, eu não conseguia mais, fazer esse acompanhamento de obra e também estar falando com o cliente. Eu falei, não, eu preciso de uma ajuda, né? Então, um amigo que fazia os financiamentos para nós depois, né? Que disse, não, eu vou te indicar uma pessoa, né? E aí vai dar tudo certo. E ele falou assim, olha, eu tô te indicando aí uma pessoa que é o rei do Labelle. Falou desse jeito. Viu como não mentir? Não é polêmica. Então eu comecei aqui do jeito certo. Né? Já passei o contato aí, pode falar com o cara domina lá a região. Falei, ótimo, me passa o contato dele. Ele financiou alguns imóveis nossos, né? E assim, é legal porque a gente tem uma amizade boa, os clientes depois convidavam ele para tomar café também, né? Sim. A gente tem uma relação muito boa com todos os nossos parceiros de negócio. E o próprio cliente, ele vira um parceiro também. Sim. Porque assim, a gente tem uma relação, eu tenho uma relação muito boa com todos os nossos clientes. Os caras me ligam, às vezes, passa aqui e tudo. Vem olhar aqui uma infiltração aqui, vou tomar um café, entendeu? Então a gente vai lá e a gente vai e assim, é uma coisa que às vezes o cliente liga pra gente, vem olhar uma infiltração aqui, tem aqui uma trincazinha aqui, mas com aquela fala de você veio tomar um café. Sim. É um problema, mas a gente, pelo fato de a gente ter uma intimidade já assim, fica uma coisa tão simples, que é isso que eu acho legal. Não vira um peso, né? Naquela coisa assim de cobrança, não. Exatamente. Sabendo, não, tem uma coisa aqui, quando é que tu pode vir aqui? Né? Exatamente. E aí já chama, toma um café. Isso é uma das coisas que eu falo para todos os construtores. Vocês têm que se preocupar nessa questão do pós-venda, porque assim, não rola esse negócio de você vender o imóvel nesse padrão que a gente vende e você desaparecer. Pessoal, não parece, mas já foi o horário já. Eu tô conferindo aqui também. Estamos nos minutos finais aí, realmente. Né? E pra gente finalizar, William, qual mensagem que você deixa aí pro nosso cliente, pro nosso construtor parceiro, aquelas pessoas que estão nos assistindo, da Nogueira Empreendimentos, né? Dessa visão que você tem de mercado, qual a mensagem aí que você deixa? A mensagem que eu tenho para quem quer entrar no mercado da construção como construtor é que é um mercado que ele tem um desenvolvimento sempre, mesmo em crise, um desenvolvimento que dá para você crescer, né? Se você fizer tudo da forma correta, com cautela, com cálculos, né? E para o nosso cliente, né? É que a gente vai continuar sempre com esse desejo de entregar o melhor imóvel possível, com todos os detalhes que o cliente busca, né? E que naquilo que a gente eventualmente não alcançou ainda no gosto do cliente, que ele pode trazer para a gente a demanda que a gente corre atrás. Perfeito, maravilha. Show de bola. Gente, então tivemos aqui com o William Nogueira, da Nogueira Empreendimentos, né, em mais um episódio, o nosso 9º episódio aqui, bate-papo bem bacana, né, a gente aprendi bastante aqui, né, dessa região, que particularmente não é uma região que eu atuo muito, né, então, mas conheci bastante a respeito dos empreendimentos e pude aprender também muito aqui com o William, e a gente agradece mais uma vez por você estar aqui junto com a gente, acompanhando mais um episódio aqui com a gente, tá? Então, não esqueça aí de deixar o seu like, que é muito importante. Você sabe que pra gente, né, é importante a gente estar aqui fazendo esse conteúdo para que a gente possa levar o máximo de informação realmente relevante e que você possa aí ter mais base, seja para comprar, seja para construir, seja para empreender, e a gente vai trocando e um aprendendo com o outro e crescendo todo mundo. Esse é o nosso grande objetivo, né? Demson, muito obrigado, tamo junto. Quero só dar um recado. Na semana passada nós mudamos a data de lançamento, então a gente fez no domingo. Sim. A gente fez um teste, verificamos que foi uma boa, tivemos um público maior na visualização e nós vamos lançar o teu também nesse domingo. Tá? Perfeito. Então, nesse domingo, todo mundo que está esperando aí para assistir, a gente vai mandar o link lá e aí vai estar disponível para o pessoal. Então, domingo, ao vivo, já aqui o nosso episódio. Pessoal, obrigado mais uma vez. William, obrigado aí pela parceria. Demson, até a próxima. Valeu. Até a próxima.